Bom dia, irmãos, amigos, familiares. Hoje, dia 31 de julho de 2020. Tenham todos um dia abençoado, um dia de realizações, de vitórias. Nós estamos numa série de vídeos falando sobre o sentido da vida. E a pergunta que eu tenho feito é: qual é o real sentido da vida, né? Existe algum sentido? As escrituras sagradas é que pode nos levar ao alvo de entendermos e atingirmos o real sentido da vida. Se glorificar a Deus, como nós temos afirmado, e gozá-lo para sempre é a razão de nossa existência, né? Deus é quem pode dizer-nos, então, como poderemos chegar lá. O raciocínio das Escrituras, no texto que nós estamos estudando, 2 Timóteo 3, no verso 16 é este, né? Toda a Escritura é o quê? Inspirada por Deus e útil para o ensino. Então ela é inspirada por Deus. Homens escreveram, segundo Deus não violentou a sua personalidade, porém dirigiu o que ele deveria escrever. Então, o segredo aqui do versículo é ensinar-nos, corrigir-nos, ou tirar-nos do erro e educar-nos na justiça. Olha bem o que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Educar é dar uma formação ao caráter da inteligência, uma formação de hábitos adequados aos objetivos que tem em vista. Esse processo educativo que Deus realiza é em nós por meio da Escritura. Ele não vai nos educar, como dizem alguns aí, por revelação, por estar falando na nossa mente, eu sonhei isso e aquilo. Não, é por meio das Escrituras. Ele nos santifica, ele nos educa por meio das Escrituras. Todo outro processo é mentiroso, porque assim diz a Escritura. Até o processo da santificação é na Escritura. João 17, ele diz assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não são conceitos morais, modos de vida, filosofia de vida que santifica. Porque a santificação ela não está no exterior, ela está no interior. Então quem aperfeiçoa a pessoa é a Escritura, quando ela medita em oração e se educa nela. Isso se faz a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Assim Deus será glorificado, conforme diz Mateus 5,16. Deus é quem realiza toda boa obra. Nós somos imperfeitos. Como realizar boas obras? As obras que nós realizamos sempre têm algum defeito, sempre tem algum interesse por trás, ela nunca é perfeita, por muito bem que ela faça. Interessante é como as Escrituras ensinam que Deus é quem faz tudo. Nós somamos apenas como cooperadores de Deus. Na criação, o homem foi passivo. O homem passou a cooperar com Deus quando este o coloca no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Quando Deus, ao mesmo tempo, puniu a humanidade e salvou uns poucos da humanidade primitiva, requereu a
cooperação de Noé, instruindo-o sobre o que fazer depois enviou o dilúvio. Hoje ele faz isso através da igreja até chegar o dia do juízo final. Quando Deus passou a revelar-se aos homens, deu-lhes leis e instruções e usou para isso os profetas, historiadores, poetas e os apóstolos como instrumentos ou como servos, melhor dizendo, para escrever as Escrituras. Assim é que Deus sempre faz. Ele age usando os homens como servos, cooperadores na obra da santificação, da evangelização, na expansão da sua igreja, e eu falo igreja verdadeira, sempre falo isso, no ministério, na música, no ensino, na oração e assim por diante. Deus age. Compete ao seu filho cooperar, aceitar e permanecer nas suas instruções. É o que diz aqui o texto, né? No verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes. Que se entende por toda a Escritura? Toda a Escritura era o Velho Testamento, todo ao qual Deus juntaria ao Novo Testamento uma notável unidade das Escrituras. Isso é percebido claramente. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a seu respeito em todas as Escrituras. Isso foi o que Jesus fez, Lucas 24, 27. Então há uma perfeita harmonia, um perfeito entrosamento entre o Velho e o ensino inspirado aos apóstolos no Novo Testamento. 2 Pedro 3,2 é muito claro. Jesus Cristo não aponta outro meio para que os seus eleitos cheguem ao conhecimento da salvação, senão as Escrituras. Lucas 16, 29 a 31. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, repudia qualquer outro evangelho além daquele que havia pregado. Leia Gálatas 1, 6 a 9 e você verá. O verso 1, nos últimos dias, olhando o texto como um todo, lá de 1 Timóteo 3, né? Através dos versículos seguintes, depreende-se que estes últimos dias de tempos trabalhosos já estão sendo vividos pela igreja desde os tempos dos apóstolos. Aliás, ele começa na cruz de Cristo. Quando ele ressuscita, chegam os últimos dias. No verso 2, então, ele vai falar que nesses últimos dias os homens são egoístas, amantes de si mesmo, existem desde sempre dentro da própria igreja visível. Mas é afirmado pelas Escrituras que eles não irão, porém, avante. Está dentro do texto dele. 2 Timóteo 3. E que os seus adversários serão manifestos no verso 9. Quando eles progridem e chegam a exercer o poder e influência na igreja, é mesmo que o progresso dos ímpios que crescem e florescem, mas para serem desarraigados para sempre. Enquanto os eleitos que crescem e florescem estão arraigados à raiz chamada Jesus Cristo. Ele é a videira verdadeira. Verso 3, então ele vai dizer, tu, porém, com o jovem Timóteo, era diferente. Ele vinha sendo orientado não pela pecaminosidade da carne, mas pelo exemplo e ensino do próprio apóstolo, o qual não ensinava outra coisa senão o que recebera de Cristo. Gálatas 1:12. Doutrina e ensino. Então, doutrinar é ensinar. Doutrina não é e não pode ser mera formalidade intelectual,
costumes, filosofia, teologia que os homens possam ter, mas tão somente o próprio ensino bíblico exposto de forma sistemática. Por isso, no verso 14, ele diz: tu, porém, a mesma expressão do verso 10, usada para contrastar o jovem Timóteo com os homens maus e enganadores. Assim, creio que todos nós somos exortados para que permaneçamos naquilo que aprendemos, pois sabemos que de quem aprendemos. E nós aprendemos de Deus. Timóteo, de sua mãe, de sua avó Aloide, desde a meninice. E do próprio Paulo. O conhecer a verdade é um dom dado por Deus gratuitamente. O permanecer na verdade é fruto da ação do Espírito Santo com a cooperação do próprio crente. Então veja lá, vou repetir. O conhecer a verdade é um dom dado por Deus gratuitamente. Ele abre a nossa mente e a gente começa a compreender as Escrituras. O permanecer nisso, na verdade, então é fruto da ação do Espírito Santo com a nossa cooperação. Então, quando nós somos chamados para a nova vida, nos tornamos infantes. Que bênção, que privilégio. E aí nós começamos a crescer. Conforme vai crescendo, que responsabilidade e privilégio vamos tendo. Isso deve ser muito valorizado e prezado pelo cristão, nascido em lar cristão, ou aquele que já na idade adulta foi chamado por Deus. Aí a afirmação, toda a Escritura, né? Ela é inspirada por Deus, quer dizer, Deus condicionou para que assim escrevesse. Por isso ela é inerrante, por isso ela não tem nenhuma contradição. Pode até ter para aqueles que não a entendem, mas ela não tem. Então, ao lado desses textos, nós temos aí 2 Pedro 1:21. Agora, a que tipo de ensino você tem confiado o problema da salvação de sua alma e de sua vida na igreja? É a pergunta. Você, de modo geral, o ser humano, a que tipo de vida tem confiado? Qual é o sentido da sua vida? Você confia nos ensinos autorizados da Bíblia, teocêntricos, quer dizer, Deus no centro? A origem de tudo é divina? Ou os ensinos meramente humanos, antropocêntricos, quer dizer, aqueles que saem do homem são para o homem? Então, o que é de origem humana permanece humano e perece como humano. E passa como o próprio homem passa. Mateus 24:35. Então nós podemos formular algumas perguntas, né? Qual a diferença entre a teologia cristã e a filosofia? Mesmo que seja uma filosofia não materialista. O que é que Deus e o que é que aprendemos nas Escrituras Sagradas? Onde podemos aprender a viver glorificando a Deus em nossas vidas? Qual o fim previsto nas Escrituras para os que amam o mundo e os prazeres mais do que Deus? Foi para Timóteo conhecer as Escrituras desde a infância algo maravilhoso? Se foi, por quê? Em qual classe de homens estamos enquadrados? Na que ama os prazeres ou na que ama a Deus? Que regra Deus deu para nos atingir na maneira de o glorificar e gozar?
Então, a palavra de Deus que se acha nas Escrituras do Velho e do Novo Testamento é a única resposta, regra, para abrir a nossa mente e podermos responder a estas perguntas com sinceridade de coração e como nos dirigir de maneira de o glorificar e gozá-lo para sempre. Eu tenho alguns textos aqui que mostram tudo isso, Lucas 24, 27, 44, 2, 1 Pedro 3, 2, 15, 16, 2 Timóteo 3, 15 a 17, Lucas 16, 29 a 31, Gálatas 1, 8 a 9, né? Hebreus 1, 1. Então nós temos aí vários textos. Qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? A coisa principal que as Escrituras nos ensinam é o que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. João 5,39. Examinai as Escrituras e cuidai nelas ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Bom, nós temos aqui toda uma regra para vivermos e termos uma vida eterna após este conto ligeiro, esta peregrinação sobre a face da terra. Passado isso aqui, nós iremos para a eternidade, queiram crer ou não. Você pode dizer que morreu, acabou, não existe nada além dessa vida, então você deve gozar, fazer o que você quiser. Isso é um problema seu. É um problema seu. Agora, você deve estar consciente que tudo isso está sendo registrado no livro de Deus. E na volta de Cristo, tudo isso será revelado na tua própria consciência. E a justa justiça de Deus, ali não tem, como se chama, propina, ali não tem tendência filosófica, ali não tem tendência política, ali é perfeito. A justiça perfeita sentenciará para o lago de fogo eterno, sofrimento eterno, ou para a vida no novo céu e na nova terra, perfeita, absoluta, sem nenhuma espécie de sofrimento. Cabe a você, as Escrituras estão aqui, ó. Ela está na minha mão, está em vários lugares. É o livro mais vendido no mundo e o mais contestado, mas todos estão, né? Eu vejo advogados ateus citando as Escrituras para defender ou acusar. Então ela é centro, porque ela é o que é a própria palavra de Deus, o centro de tudo. Pense nisso, medite. Deus te abençoe.